E aí, galera, estamos aí para mais um episódio do quadro Mente Ativa, aquele quadro em que eu recebo um psicólogo para poder trocar uma ideia sobre questões relacionadas à saúde mental dos atletas. A gente começa aqui com aquele leve react. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre medo, sobre ansiedade, trazendo um relato do Rodolfo Vieira. E para trocar essa ideia com uma fundamentação bem bacana, para a gente aprender bastante, estou aqui hoje com a Ana Letícia, que é faixa preta 1 grau da GF Team, psicóloga clínica e esportiva. Fábio tá ali, cara, ele se cansa de me zoar. Antes eu era um faixa azul, aí todo mundo que vinha era roxa pra cima. Peguei a roxa, trago uma faixa preta, 1 grau. Nem se eu fosse preto eu resolvia a minha vida. Tá complicado pro meu lado, galera. Aqui eu só tomo puxão de orelha. Mas obrigado, Ana, por se colocar à disposição de vir aqui, trocar essa ideia, passar um pouquinho do seu conhecimento pra gente poder aprender com você hoje. Eu que agradeço, Hugo, tá? Foi, assim, tá sendo um privilégio estar aqui com você, podendo trabalhar, né? Podendo falar um pouquinho do meu trabalho também, minha experiência e minha vivência dentro da área clínica, né? Do esporte também. E falar do que a gente gosta muito, que é o jiu-jitsu, né? Então, Exatamente. faz muito parte da nossa vida. Tenho 17 anos, esse ano eu faço 17 anos de jiu-jitsu. Sou muito feliz e grata, né, por essa caminhada. Mas olha, você é roxa, mas tem seu valor, tá? Gente, eu gosto de treinar até com as faixas brancas. De verdade, eu amo treinar com faixa colorida, Eu então... também, no branco eu posso bater. É claro que eu gosto. Eu não gosto de treinar que é graduado. Zero problemas em treinar com faixa branca. Galera, mas como eu falei, né, no início, aqui a gente começa com o React, então vou trazer aí para a gente poder entrar mais nos aspectos que a gente vai falar aqui hoje, mas só para ressaltar, né, pô, a Ana tem 17 anos de jiu-jitsu, eu tenho 17 anos de idade, para vocês verem como é que são as coisas. Vendi muito fico olhando na praia, galera, tenho 17 anos só. Pode soltar aí, Fábio, pra gente dar um confere. Para mim não muda. Eu tá falando do medo de ir num brinquedo, sei lá, uma montanha-russa violenta ou tá trocar lutando, porrada, entendeu? Os dois eu vou e encaro mesmo com medo, entendeu? Mas falando do medo que eu sinto, cara, porra, é sinistro. Hoje já tá bem melhor, né? Hoje já tá bem, tô bem mais controlado, né? Mas acho que eu nem quero tirar ele, né? Que eu acho que me potencializa. Eu sempre tive no jiu-jitsu também. Claro que o MMA é um pouco pior, né? Pelo esporte ser totalmente diferente, ser muito mais agressivo. Você sai com muito mais chance de sair lesionado, sair machucado. Coisa que era bem rara de acontecer no jiu-jitsu, né? Você falou sobre isso, né? Sobre sentir e conseguir absorver e ainda assim encarar. O que você faz na prática para transformar esse medo em performance dentro do octógono, por exemplo? Então, na verdade, eu sempre tive muita falta de confiança em mim, né? Desde muito novo. E aí eu encontrei o jiu-jitsu, um esporte assim que eu me apaixonei e tive muito sucesso, consegui ser muito bom. E aí foi me dando mais confiança, entendeu? Mas eu precisava estar treinando sempre, muito, para poder tá me sentindo cada vez mais confiante e minimizar essa falta de confiança que eu tinha, né? E é isso que eu faço até hoje no MMA, né? Lógico que eu não consigo treinar igual da maneira que eu treinava, né? Até porque eu era bem mais novo, né? Meu corpo aguentava. Só que eu tento fazer tudo o mais perfeito possível, né? Em tudo. No descanso, na alimentação, nos treinos. E aí isso acaba dando uma minimizada nesse medo, né? Pô, perfeito. Até anotei mais coisas aqui, galera. Já faço minhas anotações para a gente conseguir extrair o melhor do convidado, mas já até anotei mais. Ana, para a gente começar, cara, eu acho muito... Primeiro agradecer o Laerte, eu entrei em contato com ele, ele falou que não havia problema de transmitir esse corte da entrevista dele aqui, né? E a gente está falando de um cara que viveu o mais alto nível da alta performance no jiu-jitsu. Rodolfo, campeão mundial na faixa preta diversas vezes. É um cara que, assim, viveu o auge dentro do esporte. E ele tá fazendo um relato que ele tinha medo antes de lutar. Que é uma coisa que, assim, extremamente condenada no nosso meio. As pessoas normalmente olham e falam assim, cara, pô, eu não posso demonstrar medo, eu não posso demonstrar fraqueza. E pra gente dar um ponto de partida nessa discussão, como que esse medo, na real, ele surge? O que seria esse medo pré-luta? O medo, ele nasce mais do que realmente é.
sabe? Então, assim, vamos falar assim, do Rodolfo, né? Desse relato dele. Rodolfo é um excelente atleta, né? Super referência aí no mundo do jiu-jitsu. E aí você se perguntar, caramba, o Rodolfo sente medo. Como assim? O Rodolfo sente. Porque o Rodolfo, antes de ser o Rodolfo, atleta, ele é o Rodolfo indivíduo. Que sente emoções, assim como eu, como você, como todo mundo, né? E o medo, precisamente, assim, falando, né, de contrapartida, ele é uma emoção. Eu gosto muito de, enfim, indicar o filme Divertidamente para os meus pacientes, né? Que fala muito, de uma forma lúdica, como são as emoções. E aí, o medo tá lá também, assim como a felicidade, como a tristeza, como a raiva, como o nojo, como a inveja. Então, assim, sentimos, né, emoções. As emoções, elas são temporárias, né? Ela tem ali um prazo para iniciar e acabar. A gente não é feliz plenamente, né? Mas o Rodolfo é um indivíduo e ele sente medo. É muito bacana porque ele até mencionou ali a questão também da montanha-russa e tudo mais. Causa uma adrenalina. E também competir é uma carga, né, de adrenalina. E vem o medo. E aí eu trabalho muito com os pacientes que o medo ele pode te paralisar ou ele pode te impulsionar. Aí agora eu te pergunto, Hugo, quantas coisas você fez na sua vida, mesmo que com medo, e deram super certo? Tudo que eu faço, pô, eu tenho medo. Eu sou cagão pra caralho, eu tenho medo de tudo, mano. Mas é assim, é o que eu tô falando, é até um dos temas que eu quero trazer aqui pra você. O medo, a ansiedade, assim, são coisas que, de certa modo, a gente fica condenando, mas até certo ponto podem ser benéficos. Como o próprio Rodolfo chegou a trazer, ele falou ali, né? Mas é bom que eu treino mais, eu me preparo mais. Realmente, por exemplo, tem uma prova chegando. Eu sei que eu tenho essa prova, tô com medo de reprovar. Pô, eu vou me dedicar um pouco mais, né? O problema é se aquele sentimento realmente te paralisar ali, quando você começa a ter prejuízos. E aí é onde cai na próxima pergunta que eu queria dar continuidade. Cara, o medo, assim, ele é inevitável. Tem maneiras que o cara pode lidar, trabalhar. Porque o Rodolfo falou ali que ele treina mais. Só que eu, sinceramente, não sei se essa é a maneira mais funcional de lidar, de tratar, entre aspas, o medo. O que você pensa mais sobre isso, assim? É inevitável? Como é que poderia ser trabalhado isso? O medo, ele é inevitável. É muito importante que... qual a mensagem que esse medo traz para a pessoa? Como esse medo reage no corpo? Né? Então, assim, ele é inevitável. Você vai sentir medo. Mas aí, o que você faz com esse medo quando você sente? Né? Por exemplo, quando a questão de paralisar, já tive questão na clínica de, Ana, eu não lutei de acordo que eu treinei na academia. Eu treino muito mais e eu não consigo performar porque eu tenho medo. E esse medo paralisa. Então, assim, não faço 1% que eu faço na academia, eu bato em todo mundo. Eu não sei o que acontece. O famoso leão de treino, né, que a galera sempre fala. No treino o cara pega geral, mas na hora da competição, mas realmente essas questões, cara, eu já vi muito na academia. Pô, cara que no treino tá pegando geral, treinando super bem, dando treino duro pra todo mundo. Chegar na competição, o cara não rende nada. Não rende. Não rende nada, porque as emoções ficaram no controle. Mas é muito importante também o atleta, ele saber o que ele faz no processo. Ele tem uma boa alimentação? Ele investe nele? Ele tem uma equipe multidisciplinar? Ele bate lá a meta de água que ele tem que beber diariamente? Ele faz a dieta dele? Ele treina? Enfim, fica, às vezes, falta algumas lacunas, né? E aí, isso aparece muito na competição. Né? Uma preparação física ou algo do tipo. Então, assim, quando o atleta ele é muito completo, ele tem uma equipe multidisciplinar e ele sabe que ele curte até o processo. E ele chega lá e tem uma alta performance, né? Às vezes não é nem pelo resultado em si, mas pelo processo que aquele atleta passou. Exato, cara, e é o que você falou, né? Não tem como a gente falar sem saúde mental, sem falar de todos os aspectos da vida da pessoa, né? Saúde, é uma colega minha, a Johanna, que ela sempre posta nas histórias, ela todo dia vai pra academia e posta, saúde mental é saúde de todo um corpo. Eu falo, cara, perfeito a definição. E, cara, como o Rodolfo falou ali, realmente o medo de lutar é como qualquer medo? Você acha, assim, que ele deu um exemplo com algo radical, né? Ele deu um exemplo de uma montanha-russa. Mas, assim, existe um agravante que tem um medo real de você se lesionar, né? De você se machucar numa luta. A gente não pode ignorar um fato. Sim. Você entrou num tatame e você pode se machucar, tanto num treino quanto numa luta. Então, você acha que esse medo, ele é diferente ou é só
na cabeça do atleta que vira assim? A gente está suscetível a isso, né? A se machucar, a se lesionar, enfim. Mas o medo, ele, como eu disse, ele é inevitável. E quanta coisa a gente também faz, mesmo que com medo, e dá muito, muito certo, né? Então, por exemplo, eu estar aqui, em algum momento, caramba, como é que vai ser? Câmera, microfone, aquela questão. Eu tô aqui esperando até talvez, receio de medo, né? Então, é muito importante isso, porque o atleta, ele precisa identificar o que ele tá sentindo. Porque às vezes eu falo assim, Ana, não sei o que me deu lá na hora. Foi medo? É ansiedade? O que é? Né? Então, é muito uma questão, por exemplo, voltando, né, da montanha-russa que ele falou, é radical. Caramba, que vontade, mas eu não tenho coragem. Eu tenho medo. E te trava. E aí, imagina se você vence o medo de, vou na montanha-russa e vamos lá. Seja lá o que for. E aí, caramba, que sensação gostosa, adrenalina boa. Vou de novo. Aquele medo já não é mais pertencente. Né? Então, você vence o medo ali, como eu falei, muitas coisas que foram bem sucedidas na sua vida que você fez com medo mesmo. Aí você se indaga, imagine se não tivesse feito. Você trouxe um exemplo que é algo que eu gostaria muito de te perguntar. Você falou, pô, que nem a montanha-russa. Tô com medo de ir, mas foi a primeira vez, caraca, adrenalina 1000, você toda arrepiada ali, que parada maneira, quero de novo. Só que, por que na luta, no caso a gente tá trazendo aqui o exemplo do Rodolfo, pô, cara, o cara já lutou tudo, lutou no mundo inteiro, no jiu-jitsu, tá lutando em MMA. Não seria, entre aspas, o normal que fosse ele fosse perdendo esse medo, ele fosse, com o tempo, aquilo se tornando normal para ele, como cada atleta normalmente traz, ou isso é totalmente individual de cada lutador? É muito individual, porque, por exemplo, acontece muito com atletas que saem do Rio para lutar. Eu luto no Rio porque, né, minha cidade de origem e tudo mais, então é cômodo para mim lutar no Rio. Pô, Ana, fui para São Paulo pela primeira vez. Brasileiro, campeonato grande, né? Então, enfim, arquibancada. Então, assim, energia. Você não tá no seu habitat. Você não tá ali na sua zona de conforto, né? Então, você lida ali com algumas... Caramba, primeiro lugar você vai... Então, é normal isso acontecer. Essa transição do Rodolfo, acredito que também tenha dado um receio dele. Caramba, tô indo pro MMA. É uma outra parada. Agora podem me dar um soco na cara. Antes eu não podia tomar um soco na Mas cara. todo dia ele tá ali treinando e tomando um soco na cara. Mas né? Então, diferente. Você vai se familiarizando, assim. Por exemplo, uma pessoa que vai lutar pela primeira vez. Caramba, eu tô com medo, adrenalina, eu tô me tremendo, não tô concentrado, caramba, eu quero fugir. Porque quando a gente fica com medo, a gente não quer lidar com uma determinada coisa, enfrentar algo que nos causa medo, a gente faz o quê? A gente foge. Por exemplo, você precisa ter uma conversa difícil com alguém, né? Eu sou uma pessoa que eu amo ter conversas difíceis. Então, você sentar, conversar, falar sobre o que você quer, o que te dói, enfim. A nossa reação é fugir. Não, eu não quero lidar com aquilo. Não quero lidar, não vou lidar, então você foge. Por quê? Você tá com medo. Então, quando a gente enfrenta esse medo, não, eu tenho que passar por isso em algum momento da minha vida. Eu preciso enfrentar isso. Mas o quê? Você vai trabalhando isso já na sua cabeça. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar eu sou da parte de TCC, né, de terapia cognitivo comportamental, e a gente utiliza algumas ferramentas com os atletas. Então, por exemplo, tem umas competições que, sei lá, são em Abu Dhabi. Você tem a questão do fuso, você tem a questão de estar em outro país, você tem a questão de muitas coisas. Então, assim, a gente trabalha muito a visualização, né, que isso faz parte da preparação mental também. É uma das ferramentas. E aí, a gente já vai revivendo. Eu peço para que o atleta, né, ele tenha um momento ali de atenção plena, fecha os olhos, né, tenha contato somente com a minha voz, e a gente passa a visualizar. Ele vai narrando como ele faz no dia da luta dele, desde o momento que ele acorda, até passo a passo mesmo, detalhes. E aí, nessa narrativa, eu pergunto para ele, o que você sente fazendo isso? Como você se sente? E ele vai falando, Eliana, a sensação é como se eu estivesse acordando agora, meu corpo tá trêmulo, tô arrepiado. Então, assim, a gente faz essa preparação para quê? Para quando chegar no dia da competição, ele, eu já senti isso daqui antes. Cara, isso é perfeito. E cada experiência é muito individual, né? Muito. Como você estava falando, eu já sou um cara que, por exemplo, se eu vou competir, não competi poucas vezes, não sou competidor. Mas eu acordo, chego no campeonato, você já começa, vou lutar, né? Já começa a acelerar.
Na hora que entra na área de aquecimento, que dá vontade de ir no banheiro. Ali já o nervosismo já bateu. Mas depois, quando eu paro na luta, eu tô tranquilo pra lutar. A experiência é muito única, né? Por isso que a gente tá falando numa profissão, um trabalho que você faz, né? Você lida direto com os atletas, até em loco, né? Nas competições, você acompanha eles. Não existe uma regra para cada pessoa, né? Que nem a gente tá falando, o Rodolfo é um cara que competiu no mais alto nível. Como é que você vai imaginar que um cara que foi campeão mundial na faixa preta, que travou guerras no absoluto, na categoria, esse cara tem medo de lutar? Exato. Não tem como a gente... Como é que é individual? Enquanto tem pessoas que você pega aqui que, sei lá, que lutaram uma ou outra vez e a pessoa chega lá não sente medo nenhum, tá totalmente relaxado. Cara, cada experiência é muito bacana, Hugo, assim, para quem trabalha nos bastidores com o atleta, a equipe multidisciplinar, assim, né, os professores e tal, a gente tem um contato, né, porque eu sou a parte, né, como psicóloga, tem a nutricionista, tem preparador físico, tem professor, então a gente precisa dessa comunicação. E saber como o atleta tá lá todos os dias, enfim, treinando diariamente, né? Então, assim, voltando até um pouquinho, meu primeiro contato com os atletas é fazer uma anamnese, né? E na anamnese tem uma hora que eu pergunto pra eles, você tem alguma referência, você tem algum ídolo ali no esporte, ou então até mesmo fora dele? E uma galera menciona o Rodolfo. Então, a galera tem o Rodolfo, assim, como, né? Mas Rodolfo, como ele falou, ele sente medo. E ele... Então, assim, o nosso papel é preparar o atleta, né? E também ele fala no meio da visualização, Ana, tô com medo, o que eu faço? É muito importante a gente buscar a origem desse medo. Tá, tudo bem, você conseguiu nomear o que você tá sentindo. Como esse medo reage no seu corpo? E buscar a origem desse medo. Exatamente, eu acho que as pessoas têm que ter a consciência de que as emoções, elas não somem. Se você sentir o medo, cara, esse medo não vai desaparecer. E é muito importante você se permitir a sentir. Tudo, se permitir a sentir. Porque, às vezes, a gente se coloca em uma posição, não quero sentir isso. Angústia, seja lá o que for. Mas, se você não se permite a sentir agora, lá na frente você vai sentir ainda mais latente. E talvez vai resultar em algo pior, às vezes numa emoção ali, um comportamento exacerbado que você vai ter. Então, criou muito essa cultura, né? Eu acho que no meio do esporte, ainda mais no jiu-jitsu, que é um meio, cara, a gente tá falando de caras que vão entrar ali pra sair na mão. Teve um amigo meu que mandou um rios pra mim esses dias, tipo assim, os caras numa concentração estavam rolando meio que uma briga. Ele, meu irmão, é muita testosterona junto, os caras estão ali, cara, tudo nervoso e tal. Então, criou esse estigma, né? O cara não pode falar que ele sente medo. Ele não pode falar que ele fica triste. Exato. Ele não pode falar, sei lá, que ele sente raiva. Tudo tem que ser escondido, mas as emoções, elas não vão sumir. E muitas pessoas reprimem. Elas reprimem muitas emoções. E gera muitos malefícios lá na frente. Isso também é muita questão de crença familiar também, tá? Eu acho muito importante a gente trabalhar o indivíduo num todo. Porque, como eu disse, o Rodolfo, antes de ser atleta, ele é um indivíduo. Ele teve uma infância, ele teve uma adolescência. Você ali, trabalhar isso com ele. E eu acho o mais rico, não é por nada não, mas puxar uma sardinha pro nosso lado, mas o mais rico da psicologia é você ter acesso a esse indivíduo. Porque a galera enaltece, não, porque a vida de fulano é perfeito, não, porque não sei o que. Gente, não é. Você vê que ele é um ser humano comum, que ele tem fraquezas como nós temos, todo mundo. Exato. Isso até gera, de certa maneira, uma esperança, né, do cara ver, caramba, eu posso chegar lá. Que nem o Bochecha, eu falo muito do Bochecha porque pra mim ele é a menor referência, eu acho, assim, dentro do jiu-jitsu que eu tenho. Sou realmente muito fã do cara. E ele fala sempre, recentemente ele perdeu uma luta agora no UFC, perdeu não, empatou, né, na última luta agora. Ele estreou com derrota, agora ele empatou. E ele falou, cara, no jiu-jitsu eu perdi muito antes de ganhar. No MMA não vai ser diferente. Olha a resiliência do cara. Isso faz a gente acreditar também. Não que eu quero ser multicampeão como o Bochecha, ter 13, 14 títulos mundiais de jiu-jitsu. Não, mas que eu posso chegar no objetivo que eu quero. Não é porque eu comecei falhando que eu vou terminar assim, né? Então, essa mentalidade, ver como é que essas pessoas são humanas. Elas também falham, elas também perdem, elas também caem. Isso é muito até esperança pra gente, assim, no geral. Sim, e aí entra a questão quando o atleta ele lida com a derrota, né? E aí? O que você faz com a sua derrota? Eu trabalho muito com meus pacientes falando que aquela derrota ele não resume quem são eles como atleta. O que eles podem tirar de positivo daquilo e falar, poxa,
eu boto a galera pra pensar mesmo. Então, o que você pode tirar de positivo dessa derrota? O que você acha que faltou? O que você acha que em outra competição não apareceu, né, e apareceu nessa? E falar pra ele que ele não se resume àquele resultado. E partir para os próximos, com certeza. E normalmente, na sua experiência assim na clínica, você sente que após uma derrota, isso basicamente alimenta aquele medo do atleta? Tipo assim, porra, o cara perdeu. Porra, agora o medo voltou 10 vezes pior do que eu sentia antes, porque eu perdi, eu não posso lutar de novo, se eu for lutar eu vou perder de novo. Na sua experiência, você sente que isso acontece? Ou... É muito relativo, porque às vezes uma derrota ela pode ser combustível para o próximo campeonato. Ana, saí com muita raiva, queria chutar tudo, queria xingar todo mundo, me permitia sentir raiva. Você não fala pra gente se permitir? Permitir. Mas essa raiva vai ser um combustível pra minha próxima competição. E dá muito certo. Cara, isso é uma parada que mudou muito no jiu-jitsu, né? Você vê do old school pra cá, ou trocando ideia com a galera. Antigamente você perdia, você fala, cara, eu quero competir de novo com esse cara que eu vou matar ele. Não se trata nem... Não quero nem ganhar o campeonato, mas se eu ganhar dele, eu já tô feliz. E, pô, hoje em dia você vê que a galera, tipo assim, pô, não perdi pra aquele cara, tô na mesma chave que ele, não vou mais, não quero me inscrever na mesma categoria e tal. Cara, isso tá... Você acha que isso tem um reflexo do jiu-jitsu que mudou ou da geração da sociedade que mudou como um todo? Acredito que seja da geração. Tá, não do jiu-jitsu em si. Mas, por exemplo, o medo, ele aparece de diversas formas. Por exemplo, você é roxa. Você é roxa lisa? Vai ficar me humilhando. Não, gente, calma. Acabei de pegar a roxa, tem nem um grau na roxa roxa. lisa, então. Tem atletas que, tem 2 graus na roxa. Nossa, ele é mais graduado que eu. Não, gente. Ele é tão roxo quando você não tá lutando com ele. É tudo roxo. Então, assim, às vezes tem mais grau e a pessoa é lisa. Enfim, então, são certas coisas que aparecem. Por exemplo, eu só lutei 3 vezes na minha vida. Eu me arrependo de não ter lutado mais, mas não é uma coisa que me martiriza, tá? Então, minha primeira competição, pra galera que conhece aí, eu não vou revelar a minha idade não, mas foi a Copa Thor, tem muitos, muitos anos. E aí, os meus professores chegaram e falaram assim, Ana, você tá inscrita pra lutar de pena. Eu, quê? Não sei o que, não sei o que lá. E aí, eu tava perdendo um restante de peso, né? Tomei diurético, tomei não sei o que lá. Foi errado. Tudo errado. Começou mal já. E aí, laxante, diurético, madrugada, né? Horrível, foi horrível. Aí, cheguei lá pra lutar. Aí, ai meu Deus, com quem eu vou lutar? Essa menina aqui, sério, me tremia toda, Hugo. Aí, fui campeã. Eu fui campeã me tremendo toda. Eu tenho uma foto, minha mão assim pra cima, campeã. E eu assim, perplexa, eu falei, cara, não acredito. Não sei como é que eu fiz isso. Juro, eu não sei narrar. Em modo automático. Eu não sei narrar o que eu fiz, o que aconteceu, eu só sei que eu fui campeã. E aí eu senti um pouco quando, na minha última competição, foi de roxa, e eu subi de categoria. E aí eu falei, realmente, aí eu parei ali. Mas assim, agora, né, com mais maturidade, com conhecimento da psicologia, que eu trago muita coisa pra minha vida pessoal também. Falei assim, cara, eu quero lutar, mas eu quero lutar hoje em dia, competição, porque os atletas têm isso, competição, caraca, competição. Gente, competição você pode trazer isso pra sua vida de uma forma muito leve, né? Olha como você traz uma leveza. Quando você entende o que é competição pra você, o que a competição pode transformar pra você, você traz de uma forma leve. Você vai lá, você tá fazendo o que você gosta, você não tá ali obrigado. Ninguém te induziu a nada. Então, quando o atleta consegue, de fato, definir uma competição de uma forma leve, cara, eu tô aqui porque eu gosto, eu faço isso todos os dias, né? Enfim, eu faço tudo dentro do treino planejado. Então, assim, hoje em dia, eu com a minha cabeça, poxa, faixa preta e tal, tem umas meninas super duras, não me aventuraria de adulto. Mas, quem sabe, um Master 1 aí, né, futuramente. Eu penso. Ir de adulto, e é algo que eu já vim trabalhando na minha cabeça. Assim como eu já trabalhei na minha cabeça que um dia... Cara, será que um dia eu poderia ser chamada para um podcast? Como seria? Eu comecei a visualizar. Eu sentadinha com o microfone. Como tá acontecendo aqui? Tô nervosa? Tô nervosa, mas não tão nervosa como se eu não tivesse trabalhado isso em mim antes. Então, se eu almejo algum dia, futuramente, competir, eu já venho trabalhando aos poucos, mas de uma forma leve. Porque se eu me colocar uma pressão, já era. Então, eu não quero mais. Eu visualizo a faixa preta todo dia quando eu acordo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu penso, cara, um dia eu vou ganhar faixa preta de jiu-jitsu. É todo dia, a primeira coisa. Eu botei no teto lá de casa, assim, uma foto de uma faixa preta. Eu já acordo olhando pra ela. Tô brincando. E assim, dentro das estratégias, a gente pode
pode, a gente trabalha muita coisa, respiração, né, te acalma, principalmente para ansiedade, respiração diafragmática. Isso até é uma questão que eu queria levantar. Como é que você trabalha com o atleta no dia a dia, assim, terapia e tal, maneiras dele lidar com o medo e com a ansiedade? Que nem você já trouxe a questão da imaginação, técnicas de relaxamento, você falou do mindfulness. Como é que você normalmente traz isso para o dia a dia do atleta? Para ele poder entender melhor, se entender melhor, buscar lidar com esses momentos em que a ansiedade e o medo eles chegam. Porque não tem como você evitar, como você falou. Eles vão chegar, você vai sentir o medo, você pode ficar ansioso, mas a partir dali, como ele pode gerir aquelas emoções? Bom, a gente trabalha da seguinte forma. Vai da demanda, né, do atleta. Então, assim, tem alguns atletas que têm, eu não sou bom o suficiente. Meu adversário é melhor que eu. Isso é um pensamento disfuncional. Então, como um atleta de ponta, né, treinando ali todo dia, ele vai com esse tipo de pensamento para a competição. Ana, fulano de tal tá na minha categoria. Sei lá, minha terceira luta. Tá, tudo bem, não fica focado no fulano de tal que é a sua terceira luta. Você tem 2 lutas antes para fazer. Então, né, vamos pensar step by step, sempre falo com eles, luta por luta, vamos com calma, né? Talvez esse atleta pode não chegar nessa terceira luta. Desculpa te cortar, mas a galera realmente apresenta muito isso, tipo assim, cara, não sei quem tá na minha chave, né? Bastante. Caraca. E eu não vou falar a expressão aqui no podcast, não, mas em off eu te falo a expressão que eu falo pra isso aí. Não, mas tem algumas de... A gente tava falando da questão do medo, né? Poxa, eu perdi a luta pra fulano. Vou dar uns nomes fictícios aqui, tá? Pro Bruninho. E aí, não, quero lutar com ele de novo. Vem tomado de raiva. Não, eu tinha certeza que eu ia dar conta daquela luta, que eu ia vencer, que eu ia ser... Quase dá pra fazer uma luta casada lá no mesmo dia e lutarem de novo, porque você tá tomado pela raiva. Não quero nada, só quero ganhar dele, quero medalha, quero Exatamente. nada. Não, Ana, eu já vi aqui que ele vai lutar em outra competição, dizer que possivelmente pegue ele na terceira ou quarta luta. Tá, mas calma aí, e os outros 2? Você não vai pensar, porque pra você chegar no Bruninho, você tem que pensar no Zezinho e no, sei lá, Filipinho. Então, calma, né, calma. Então, assim, voltando, algumas ferramentas que a gente usa, e uma delas é o RDPD, que é o Registro de Pensamento Disfuncional. Isso é top demais. É muito bacana, porque eu vou falar assim, bem rapidinho, só pra ver como funciona e a galera dá uma entendida. Porque você tem uma situação, essa situação te gera um pensamento, esse pensamento te gera uma emoção, e essa emoção te gera um comportamento. Eu trabalhei com uma atleta, né? Ela é campeã mundial. Fiquei muito feliz com a vitória dela, assim, porque foram 2 meses, assim, de um trabalho bem árduo. Ela tem uma filha, então ela fala, Ana, eu tô em busca desse título, preciso ganhar esse título, mas, ao mesmo tempo, eu tô me abdicando de muita coisa da minha vida pessoal. Eu sou mãe, né? Eu sou esposa, eu sou atleta, mas eu tô aqui lidando com o processo. Só que, assim, ela ia treinar, mas às vezes sem vontade. Ela falava, Ana, eu passava o quadrinho pra ela, assim como outros também, eu não queria estar aqui. Minha vontade era ir embora. Eu falei, mas você não quer ser campeã mundial? Então, eu tenho medo de perder ali uma parte da infância da minha filha, de estar ausente. Então, olha quantas coisas. Você tá vendo como, antes dela ser atleta, quantas coisas ela é também? É o ser humano, não tem como. É o ser humano, gente. Tem como você isolar o atleta do tudo. Então, é muito fácil a galera de fora chegar e falar assim, caramba, fulano é sinistro, estava invicto, como é que perdeu? Gente, todos nós estamos suscetíveis ao erro, estamos suscetíveis a perder. Cara, estranho essa pessoa ganhar tudo só, né? Se a pessoa não tiver nenhuma derrota, é um ponto fora da curva. Então é saber lidar. E aí que a gente vê realmente o nível do atleta. Tem um exemplo que pra mim, assim, é um absurdo. Eu comprei muito MMA. Eu gosto bastante. E tem um cara que eu sempre fui muito fã. Ele teve uma ascensão no UFC, que é o Cody Garbrandt. Cara, ele chegou no UFC invicto. Foi uma subida em direção ao topo, assim, nocauteando todo mundo. Ele lutou pelo cinturão contra o Dominique Reyes, na época que o Dominique Reyes, assim, todo mundo tinha ele como o rei absoluto, que não ia perder pra ninguém. Dominique Reyes, na época... Dominique Cruz. Vamos besteira. Dominique Cruz. Cara, ele deu um baile pro cara. Deu uma aula de boxe. Dançou no cage. Tipo assim, uma performance fora da curva, absurda. Todo mundo falou, esse cara não perde pra ninguém. Na próxima luta ele foi nocauteado. O
cara nunca mais se recuperou. Até hoje, ele nunca mais se recuperou. Uma derrota, tipo assim, destruiu toda a caminhada dele. Então, realmente, você preparar o mental do atleta, porque a derrota ela pode chegar, ela é uma possibilidade, é muito importante. Uhum. Tanto que a gente trabalha também com os desafios, tá? A gente trabalha com, não 100% voltado ao resultado, mas com imprevistos. Se acontecer, o que vai acontecer, o que pode ser, né? Outra ferramenta que eu gosto de trabalhar muito também, ela não é uma, enfim, ela não é uma técnica, né, da psicologia, mas ela é uma filosofia que, até mesmo dos Budas, que é o mindfulness. Então, assim, é incrível. A atenção plena, né? Então, às vezes, você tá ali desconcentrado, não sabe o que você tá fazendo, você tá ali, mas não tá ali. Né? Muitos atletas estão ali treinando, mas tá pensando em atividades que eles vão fazer fora. Mas você não tá treinando? Vamos focar ali no passo a passo do seu treino, né? E eu trabalho muito numa questão de com a visualização, para trazer o momento presente deles. Então, você tá na academia, você vai pro rola, você vai pegar o kimono do seu amigo, né? Você vai pegar a manga, você vai fazer exposições, o que tem ao seu redor, para trazer ele 100% no momento presente. Tem muito atleta disperso. Eu falo bastante que eu gosto do mindfulness formal. Fui para um congresso, cara, e me marcou bastante, assim, uma palestra que a psicóloga estava falando sobre o mindfulness dessa maneira informal. E ela estava dizendo, cara, às vezes práticas simples do dia a dia para te tirar do automático, colocar sua atenção no presente são essenciais. Por exemplo, cara, vai lavar a louça, lava a louça focado em lavar a louça, não lava a louça mexendo no celular. Tá tomando café da manhã, caraca, toma o café da manhã. Vive aquele momento, tipo assim, caraca, a comida que você tá comendo, o que você tá fazendo. Não fica tomando café da manhã, assistindo um vídeo, mexendo, rolando um rio do TikTok e tal. Você nunca tá vivendo o momento presente. Você sempre tá dividindo a sua atenção ou pensando no que vem depois. Você tá tomando café pensando na janta. Então, assim, você nunca tá 100% presente naquele momento. E eu acho que é quase que impossível você não se sentir ansioso, você não ficar disperso, você não ter malefício por parte disso. Perfeito. Então, obviamente, a atenção plena ela é quase que uma necessidade nos dias atuais. Exatamente, nos dias atuais. Então, tem um dia muito corrido, Ana Letícia, eu só consigo enviar um e-mail, responder o WhatsApp na hora que eu estou almoçando, jantando e afins. Cara, você não sabe se a tua comida tá salgada, se a tua comida tá quente, se a tua comida tá saborosa. Eu geralmente pergunto para meus atletas, eles falam, eu pergunto, você mastiga quantas vezes? Ninguém sabe responder, porque tá fazendo outra coisa. Então você não consegue, essa comida aqui tá gostosa, tá boa, caramba. De aproveitar aquele momento ali, sabe? De atenção plena. Pô, esse suco aqui, ele tá gelado, ele tá bom, ele tá muito doce, não, tá muito amargo. Então a galera senta pra comer, é telefone, e responde, não faz isso, faz aquilo. E você sente prazer, né, na comida, exato. na atividade. E aí eu falo com eles o seguinte, é a questão de visualizar em competição, tá? Em âmbito competitivo, de visualizar na área ali de concentração. Arquibancada, o tatame, o que você tá vendo, o que tá acontecendo ao seu redor, né? O tato, fazer pegada no tatame também, o cheiro, qual o cheiro que tem ali naquele ambiente que você tá? Depende, tem tatame, tem maior cheiro de chulé do caralho. Não, e kimono, né? E kimono complicado, aí, gente, vai por favor. Vai pro treino kimono fedendo, não, que é ruim pra caraca, mano. Nossa, antigamente meu professor mandava voltar e tudo, tá? É sério? Esse kimono aqui tá fedendo, você não vai treinar não. Bora. Aí tem gente que chega no treino cardido, kimono fedendo pra caralho. É ruim de treinar, pô, treinar com o nariz tampado com os outros, pô. Não, péssimo. Então, assim, o psicólogo, se ele não tira o medo do atleta, ele ensina o atleta a não ser dominado por ele. Perfeita colocação. E, cara, na questão que a gente introduziu aqui o tema, o Rodolfo falou sobre a questão da autoconfiança. A questão da autoconfiança, ela realmente existe. Existem muitos atletas que podem não confiar em si mesmos, sabe? Que isso é uma realidade. Essa autoconfiança, como é que você trabalha isso na clínica, por exemplo, com um atleta? Que você falou da questão do registro de pensamentos, e eu acho curioso que sempre que eu converso com um amigo, com alguém assim, e falo, cara, faz com um psicólogo aí da TCC que vai trazer umas técnicas bacanas para trabalhar com você. E quando a pessoa faz o registro de pensamento pela primeira vez,
a pessoa normalmente fala pra mim assim, caraca, o que eu penso não faz sentido. Porque ela nunca tinha... Você não pensa sobre o que você pensa, você meio que nunca validou os seus pensamentos. Então, às vezes, a pessoa, pô, sei lá, tá chegando no campeonato. Cara, eu vou perder, eu sou um fracasso, eu sou ruim. Aí ela vai lá e escreve. Pô, eu sou um fracasso. O que eu senti, sei lá, ansiedade, medo, meu comportamento e tal. Quando a pessoa escreve isso, a pessoa no final fala assim, caraca, não faz sentido isso aqui. Por que eu tô pensando isso? É um combo de coisas, assim. Eu gosto muito também de trabalhar o monólogo interno. A pessoa escrever pra ela mesma. Ah, eu não sei o que tá passando na minha cabeça, tô muito... Não sei o que. Escreve, o que você tá sentindo? Como é que foi seu dia? Por que você tá se sentindo assim? Gente, a escrita, ela tem uma potência, assim, sensacional. E ela, de fato, reorganiza o nosso pensamento. Ah, faz sentido, porque eu estou assim, estou me sentindo assim porque eu tive um dia X. Ah, eu tô assim porque, de fato, aconteceu alguma coisa que, né, porque interfere muita coisa que acontece no nosso externo, impacta no interno, digo, competição, né? Sim. De treino. Ah, eu tive um treino horrível. Tá, mas por que eu tive um dia horrível? Como foi meu dia? Né? E também a questão da autoconfiança. Alguns atletas buscam muito validação do outro, do professor, dos pais. Nossa. Demais. Então, às vezes, eles não fazem por ele, mas fazem por terceiros. E aí, eles acabam tirando o protagonismo deles. Não, eu vou fazer isso por mim. Eu mereço. Tem aquele senso de merecimento. Né? Tem muito atleta que não tem senso de merecimento, assim, que não consegue captar isso, sabe? Eu mereço, pô. Eu tava lá na academia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todos os treinos. Caramba, perdi peso tal. Caramba, eu invisto em mim. Então, por que você não merece? E pior que isso é tudo na vida, né, cara? É uma Tudo na construção. Tipo assim, eu falo, cara, o indivíduo, eu, você, todos nós somos uma construção de todo o nosso histórico de vida. Das experiências, da nossa família, do lugar que a gente nasceu, pô. Se você nascer na Índia, você não vai comer carne vermelha. Isso aí vai virar parte de você, da sua identidade, das suas crenças. Então, não tem como você avaliar o indivíduo sem ver todo o histórico de vida dele, as experiências presentes. E você vê hoje já nas crianças, já recebi professor aqui de falar, cara, tem aluno meu. Ele falou que ele pediu para os pais saírem. Ele não quer o pai na hora da aula aqui. Ele diz, não quero o pai aqui em volta. Fica lá fora na rua. Que ele falou que tinha crianças, tipo assim, o garoto ia treinar. Ele fazia uma posição e, ó, olhava pro pai. Porque ele queria o quê? A validação do pai. Porque se ele erra, o pai vem julgar. Vem, tipo assim, porra, não sabe fazer direito, perdendo a montada, não sei o quê. O pai nunca botou um kimono. Mas tá ali julgando o filho dessa maneira. Então aquilo realmente, você tá construindo, né? Ou no caso, afetando a confiança que aquela pessoa teria em si mesmo pro resto da vida. Sim. Teve um atleta até que ele perdeu na categoria e ele estava inscrito no absoluto. E aí ele falou, tava meio desanimado e tudo mais. Aí o professor dele falou, vai lá, lutou absoluto. Ele foi, lutou e foi campeão. Ele lutou mais pelo professor e foi campeão. Então, assim, acontece muito. Essa questão de você falou das crianças, né? Criança é um pouco complicada, né? Porque tem a questão dos pais e existe muita projeção da frustração dos pais nas crianças. Gente, isso. Imagine quantas crianças que não querem estar ali dentro do dojo e estão ali pelos pais. E acaba que os pais, na minha visão, assim, você provavelmente vai saber bem mais do que eu, né, nesse caso. Os pais fazem que os filhos desistam do esporte. Porque bota tanta pressão na criança. Cara, pra mim, minha opinião, assim, aí quem tá assistindo pode discordar à vontade, que eu não tô nem aí. Não existe criança atleta. Pra mim, não existe criança atleta. Não existe uma criança de 8, 10 anos ser atleta, gente. Criança é criança, pô. Criança tem que viver as fases da vida. Pô, você pega uma criança de 8, 10 anos que ela tá vivendo uma rotina de atleta, 3, 4 treinos por dia, pô. Pô, quando que essa criança vai ser criança? Não tá vivendo as etapas da vida dela, cara. Aí bota uma pressão enorme, uma expectativa enorme, até financeira, em cima daquela criança. Aí tá divulgando no Instagram, buscando patrocinador e tal. Caramba. Calma, gente. Deixa viver. Deixa a criança chegar, deixa ela querer saber se é aquilo que ela quer. Porque é totalmente diferente. Um torneio Kids, você sabe, dela levar aquilo como profissão, pô.
Então, eu fico muito assustado quando eu vejo, tipo assim, atleta, pô, de 6 anos, gente. Não existe isso, na minha opinião. Não existe O que criança você fazia atleta. aos 6 anos? Porra, brincava na rua, cara, porque graças a Deus cresceu lá em Paracambi, a galera brincava muito na rua. Não tinha muito esse negócio de ficar. Não tinha muito. Na época não tinha tanto computador, né? Também, né? Eu não sou tão velho, não, tá, gente? Mas na Na minha não época, tinha a tanto. gente esperava até meia-noite pra entrar na internet de escada. Não, a internet de Assim, escada eu não peguei. Brinquei muito na rua, assim. Mas eu também sempre fui muito de fazer esporte, assim. Fiz natação, gostava muito de né, praticar vôlei na praia, gosto muito também. Mas meu amor platônico foi pelo jiu-jitsu. E eu queria ter alguma coisa no futebol, sabe? Eu gosto muito de acompanhar futebol, mas zero habilidade. Futebol eu sou péssimo. Meu futebol era bom em dar porrada nos outros. Eu batia. Ficava na zaga. Aí quando o cara tava chegando era uma regra. Ou passava ele ou a bola. Ainda bem que eu aprendi, Eita. que eu fui treinar jiu-jitsu depois, que bola sempre foi muito ruim. E, cara, a gente tá conversando aqui, a gente falou bastante, né, na criança. Principalmente quando a gente tava ali, a gente conversou até ali em off, você falou que nem atende tantas crianças hoje, né, que você prefere trabalhar mais com adultos. Mas, é como a gente falou, qualquer pessoa, qualquer atleta, antes de tudo, ele é um indivíduo. E quando você recebe esse indivíduo na clínica, como é que você faz esse trabalho, por exemplo, que nem a gente conversou aqui, de reconstruir, talvez, ou construir a autoconfiança desse atleta e a preparação pré-competições, porque eu imagino, ainda não atendo, ainda não estou formado, que você deve ter uma demanda pré-competições, principalmente competições importantes. Tem aquele atleta que ele some o ano inteiro, aí tá chegando o brasileiro que ele vai lutar, tá chegando o mundial. Ele, tem vaga aí, precisava atender e tal. Então, quando você tem, às vezes, até um tiro curto ali de 2, 3 meses de trabalho com o atleta, como é que você prefere se posicionar fazendo essa preparação para a competição dele? 2, 3 meses é um tempo ok, né? Porque, assim, tem gente que me procura em uma semana. Falei, gente, eu não tenho varinha de condão. Não é isso, entendeu? Eu trago pra realidade real. Não tem um passe de mágica. Não funciona assim. Mas a questão da autoconfiança né, de fato, minha vivência. Eu tive uma atleta que ela queria abandonar o jiu-jitsu. Ela falou, não dá pra mim. E que, por incrível que pareça, essa mesma atleta que foi campeã mundial. Ela falou, não dá mais pra mim, tô muito desmotivada, não tô me encontrando, tô vindo treinar arrastada, não quero mais. E a gente trabalhou a linha do tempo dela. A gente pegou lá atrás e fomos baseando. Em 1900 não sei o que, em 2000 não sei o que lá. E aí trabalhamos em cima dos títulos dela e como ela estava naquela época. E ela também estava vindo de lesão. Né, que é um outro parâmetro também muito... A lesão acaba com o atleta. Muito puxado, muito puxado. Eles ficam na questão de, eu não vou voltar como era antes, será que eu vou voltar como eu era antes? Né? Então, assim, eles ficam se perguntando muito em relação a isso. Mas foi ótimo trabalhar com ela, utilizar a linha do tempo dela, né, da trajetória dela dentro do jiu-jitsu. E aí ela foi buscando aí um caminho para voltar. E era isso que ela queria. Na época ela fazia faculdade, ela largou a faculdade, acho que no finalzinho, para poder morar fora. E aí hoje em dia vive do jiu-jitsu, bem feliz. Essas histórias são boas da gente ver, porque tem hoje em dia ela não ruim. luta mais, mas seria muito legal vê-la lutando de novo. Mas vive do jiu-jitsu ainda, vive do jiu-jitsu. Isso importa. A questão do medo também que eu queria trazer aqui, que já aconteceu comigo, foi a transição de um atleta, dele sair do adulto para o master. Um atleta, assim, de ponta. Ana, vou pro master, minha carreira, fiz meu nome no adulto, e não sei o que. Eu falei, tá, tudo bem, mas você não vai ser apagado por isso, você tem aí tem a oportunidade de continuar lutando de adulto, e também fazer seu nome no Master. Nada mudou na sua carreira. Não, então, assim, foi muito bacana esse trabalho que a gente fez, porque a demanda principal dele foi essa. De, caramba, como se ele fosse um nada no... Gente, mas isso não apaga a sua história. Isso não deixa de ser quem é você, o nome que você criou no jiu-jitsu. Né? As suas medalhas, a sua fase de atleta. Hoje em dia, ele expande para outros meios também, mas isso não deixa de ser quem você é, a sua importância, né? Então a galera fica com esse medo. Caramba, estou indo pro Master, não sou mais reconhecido. Não. É porque o atleta também, eu acho que entra várias vertentes. Primeiro que, assim,
atenção, você receber mídia, você ter... Cara, isso aí também quase que vicia, né, pra pessoa. Eu vejo relatos de muita gente, tipo assim, pô, você tá ganhando, tá todo mundo falando de você, você vai se alimentando daquilo ali, você tem até que tomar um cuidado pra não inflar o seu ego. Porque aí sim, se você deixar aquilo ali inflar o seu ego, quando a derrota vier e ela pode vir, vai doer muito. Por isso que as pessoas não entendem, assim, na minha visão, que o acompanhamento, a psicoterapia, ela deve ser sempre. As pessoas têm aquele costume, né, de time que está ganhando não se mexe. Então, se eu tô ganhando tudo, eu sou top demais, pra que eu vou fazer terapia? E aí vem a pancada. E aí no próximo campeonato você não consegue se recuperar. E aí a pessoa vai caminhando para um caminho cada vez pior. Então, eu imagino que são poucos os casos de pessoas que fazem um acompanhamento contínuo com você, tipo assim, que se mantém um ano inteiro em terapia. Não, tem. 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 Eu tenho pacientes de 3, 4 anos já. Porque a gente, por mais que ele não esteja atuando, né, sendo um competidor naquela época, tem muitas camadas na vida dele que ele gosta de trazer, de compartilhar. E assim, eu falo com eles ali que a gente tem aqueles 50 minutos, 1 hora de sessão, mas vai muito além dali. Né? Eu me deixo disponível, né, para entrar em contato comigo. Já aconteceu de pacientes terem crise de ansiedade, a gente fazer ali um SOS, né? Então, é muito além daqueles 50 minutos, né? O acompanhamento presencial também é muito bacana, porque a gente trabalha ferramentas do TCC até mesmo ali. Ana, tô com falta de ar, vamos respirar juntos? Eu faço junto com eles. Exato. Sabe? Traz a atenção de volta aqui, vamos focar aqui no momento. Cara, eu sempre penso isso, né? Tipo assim, eu escutei uma frase da Ana Beatriz Nelf, que pra mim, assim, eu tenho ela como a maior psicóloga no Brasil em questão de trabalho científico. Ela uma vez falou pra mim, Hugo, a parte mais difícil é sempre do paciente. E eu fiquei, caraca, é verdade, porque a terapia é 1 hora dentro de 168 horas da sua semana. Então, cara, o trabalho que o psicólogo faz ali em 50 minutos, 1 hora, se o paciente não se dedicar em todas as outras horas da semana dele, da vida dele, infelizmente o seu trabalho não vai ter um progresso. Você depende também do paciente. A parte mais difícil dele, lógico que o terapeuta ele tem que se preparar, ele tem que, de certa maneira, motivar, psicoeducar ali, né, o paciente para que ele realize as tarefas, tudo que você está indicando, precisa estabelecer uma confiança, mas a parte mais difícil é dele. Se ele não fizer, não tem trabalho. E a sua demanda, cara, você comentou essa questão do SOS. Você faz isso até tipo assim, o cara tá lá, ele precisou, te ligou, ou você tá falando isso nas competições? Porque eu vejo que você tá sempre nas competições com os atletas. Não, até mesmo de forma virtual. Online. Precisou também. fazer uma ligação. Meu telefone tá disponível. Gente, quando a galera vai pra Dubai, que o horário é muito doido, né? Fuso totalmente diferente. E aí, quando a galera vai lutar o IJP, eu tenho que me programar todo, porque eu preciso estar ali. Eu não estou presencial, mas eu preciso estar ali. Olha, se precisar de alguma coisa. Então, eu tento ali estar muito mais próximo deles e disponível. E nesses casos você trabalha o quê? Você faz a respiração diafragmática, que você falou, é o que você costuma trazer para eles? Momentos antes também das lutas, assim, eu peço para eles elaborarem algumas frases. Frases que fazem efeito para você. E aí eu falo assim, gente, vamos trabalhar a escrita terapêutica? Queria que vocês mencionassem uma frase de uma música, ou então uma frase da sua percepção, que para você faz sentido, que você olhe e acredite naquilo. Muitas pessoas optam até por versículos bíblicos, né? E aí eu falo assim, você vai espalhar pelo seu quarto, vai botar no espelho do seu banheiro, avisa a sua família aí, se ninguém entender nada, faz parte do processo. Mas é necessário que toda vez que você passe por essas frases, isso que eu não trago para eles, eu faço eles pensarem. Até porque tem que fazer sentido para eles e não para mim. Você para e leia. E aí, voltando até um pouquinho dessa atleta que ela foi campeã, né, mundial, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, já que você tá com receio de não participar, não ser tão ativa no dia a dia da sua filha, que também fazia bastante atividade, vamos trazer ela para você. Vamos trabalhar com ela, faz com que ela desenhe com você, visualizando você no pódio.
bacana. Ela, caramba, que legal, vamos. Né, uma forma de trazer a filha dela com ela. E eu tenho até hoje o desenho das duas. Ah, que Ela bacana. postou, me colocou. Postou? Pô, isso é muito legal, Muito né, legal. cara? E ela via a mãe dela sendo campeã. E assim, não é um simples desenho. Existe ali você acreditar. Não, eu vou ser campeã. Exatamente. Muda, cara. Sua mentalidade muda. Ficar igual o Cristiano Ronaldo de frente Quando- pro espelho do banheiro. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Entendeu? Mas Então, assim, realmente você acredita, cara. a Você questão da verbalizar. autofala. Ai, gente, qual é o nome dessa menina que anda de skate? Raíssa Leal. Raíssa Leal. Você já chegou a ver o vídeo dela, ela falando com ela mesma? Não, eu tô aqui, eu tô presente, eu não sei, não é essa fala dela, mas ela conversando com ela, você precisa conversar com você. Não ficar somente em pensamento. Quando você conversa, não, poxa, eu tô preparada, eu tô pronta. Olha como é que é isso. E verbalizar é muito importante. Verbalizar, exatamente. Eu vi o Conor uma vez, antes dele ser o Conor McGregor que ele se tornou. Uhum. Ele, antes da fama, assim, ele falando, se você tem, tipo assim, a capacidade de externar, verbalizar o seu sonho, a sua vontade, você tem poder pra fazer acontecer. E realmente, cara, não quer dizer que, não, eu tô falando aqui, eu vou ser campeão mundial, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu tô presente. Não quer dizer que é a certeza que eu vou ganhar, mas, pô, olha a diferença, porque pra mim, assim, a gente pode trabalhar essa questão aqui. Cara, a luta nunca foi e nunca será só técnica. Quem tá mais preparado mentalmente, fisicamente também, mas quem consegue estar mais consciente. Porque, cara, olha só, os atletas de alto nível, pô, a gente tá falando assim, um mundial faixa preta. Cara, é lógico que existem os talentos e tal, mas técnica ali todo mundo tem. Todo mundo ali treina 3 vezes por dia. Todo mundo ali está se dedicando anos ao jiu-jitsu. Uhum. Então, assim, técnica, todos os atletas vão ter. Não tem como eu falar, aquele cara ali é fraco tecnicamente. Não existe isso no alto nível. Mas, assim, quem tá mais preparado? Quem tá mais consciente? Quem consegue tomar cada decisão de maneira consciente, concisa, sabendo o que tá fazendo, cara? Com certeza isso pra mim faz total diferença, você ter essa consciência na hora da luta. Porque tem gente que chega e vai ficar no automático. E vai ficar no automático se o seu oponente ali, ele tá vendo o que tá acontecendo, meu irmão. Vai Sinto sobressair, muito. é. Sinto Vai muito. sobressair. O resultado não vai ser legal pra você. Aham. Mas quando você tá... A gente falou aqui no caso do paciente que tá longe e tal. O seu trabalho, que eu vejo que você vai muito nas competições, é uma opção, é um pedido dos pacientes? E como é que é o trabalho lá quando você faz? Pra, tipo assim, conseguir trazer aquela calma, trazer aquele paciente pro foco da luta. É uma escolha minha, né? Eu gosto muito de estar presente. E eles também pedem. É uma junção. Ana, se você puder ir, eu vou ficar muito feliz. E a gente trabalha a respiração juntos, a gente trabalha a visualização, a gente trabalha a autofala. E assim, gente, a autofala não é uma questão de um dia pro outro, não, tá? É uma coisa contínua. É um hábito. É um hábito. Então, não é nenhum passe de mágica, não. Você precisa acreditar, você precisa tornar isso um hábito. Você precisa escrever. E o que você escrever, você acredita naquilo. Cara, eu falo que esse caderninho é a extensão da minha mente, Sim. cara. Isso aqui, um outro caderninho que eu tenho que eu estudo, eu falo, cara, que a gente, hoje em dia, tem muita informação o dia inteiro, né? Você pega o celular, pelo amor de Deus, cara. A quantidade de informação que você está recebendo. Então, só isso aqui de você filtrar, estabelecer o que você quer, que você precisa. Isso aqui, pra mim, faz um diferencial absurdo. E as pessoas não têm noção do quão bem isso pode fazer. Até, assim, na minha visão, por exemplo, para você absorver melhor os conteúdos. Sei lá, fiz a terapia, tive um insight lá com o meu terapeuta, pô, beleza, vou anotar aqui, cara, aquilo ali, você vai fixar aquilo, você vai memorizar aquilo, é um diferencial. Não tenho dúvidas disso. Eu gosto muito de trabalhar com eles também, como eu disse, a escrita terapêutica. Eu trabalho perguntas específicas para o momento que eles estão passando, né? E eles trazem como se fosse um dever de casa, sabe? Eu gosto de botá-los para pensar, além ali da sessão. E aí tem gente que fala, caramba, Ana, fiquei encucada com o que você falou. A gente pode falar sobre isso? Que bom. Que bom que ficou. E assim, é uma questão de eles abrirem assim, a vulnerabilidade deles, sabe? Você conseguir ter acesso. Tem alguns pacientes que a gente abre a câmera, fala que alguns psicólogos só escutam. Eu falo também. Eu gosto de ter essa participação.
E aí, mas tem alguns que eu preciso ali ter um manejo, ter um pouco mais cuidado. Porque como a gente fala sobre tudo da vida, né, daquele paciente, tem alguns assuntos que talvez eles não estejam preparados, né? Então, eu tenho bastante cautela, eu tenho bastante cuidado para me adentrar em determinados assuntos. Que é umas feridas que a gente precisa ali dar uma mexidinha de leve, né? Às vezes um puxãozinho de orelha no amor também. Mas é tudo com muito amor e carinho. E você trabalha hoje com mais homens ou mulheres na clínica, assim, no geral? Mais homens. Mais homens? E você sente, cara, que é difícil hoje, tratando assim do público do jiu-jitsu, você conseguir estabelecer um bom vínculo terapêutico ali com os caras? Olha, nunca tive problema em relação a isso. Mas, assim, eu digo na questão deles se abrirem. Você sente que é fácil ou você Não, encontra então, dificuldade? é porque depende muito, é muito particular, né? E eu falo, olha, aqui a gente vai trabalhar sobre tudo, é um espaço reservado, é um investimento que você está fazendo em você. Exatamente. Então, assim, vamos trabalhar sobre o seu lado pessoal, familiar, né? Vou ter acesso à sua infância. E se por acaso a gente se adentrar em algum assunto que você não esteja confortável para falar no momento, não tem problema. É só você me notificar. E aí, quando você tiver ok, a gente se... Porque você vai ali, né, tendo uma transferência com o seu paciente. Você vai tendo um vínculo. E ele vê que você pode confiar em você, que aquele assunto que está tendo ali não vai sair dali. Que ele não vai, que eu não vou julgá-lo, né? Que eu não vou falar que tá errado, que é isso, que aquilo. A gente vai falar sobre, poxa, Ana, agi dessa forma, poderia ter feito melhor, não sei o quê. Então, assim, não é um julgamento, uma coisa. Então, assim, ainda bem, né, nesses anos de atendimento, a galera sempre se mostrou muito confortável. Já aconteceu, Ana, não tô muito ok pra falar sobre isso agora, pode ser em outro momento. É que a minha pergunta não foi nem assim na questão sua profissional, foi na questão das pessoas serem difíceis. Porque o Cássio, quando eu esteve aqui, ele me falou uma parada que eu fiquei assim, ele falou, Hugo, eu já atendi e atendo alguns mestres, algumas pessoas que eles até me pedem pra não compartilhar, né, que fazem terapia e tal, mas são pessoas que você vai olhar e falar que assim, cara, nunca imaginei que essa pessoa fazia terapia. Pelo posicionamento da pessoa, por como ela é, sabe? Nunca imaginei que essa pessoa seria uma pessoa que teria essa abertura pra fazer terapia. Porque a gente sabe, cara, o meio do jiu-jitsu, a galera das antigas, até a gente falou aqui, né? O Fábio tava falando ali que mais tarde chega o Paulão aqui. Pô, cara, eu acho de uma força quando o Paulão ele aparece nos podcasts, nos episódios, ele fala sobre todas as coisas que ele viveu, sobre as questões que ele teve que lidar. Eu acho isso, assim, de uma maturidade, de uma força. Você pegar um cara, assim, que é extremamente respeitado, é visto como casca grossa máxima. Ele fala, não, cara, eu tenho minhas fraquezas, eu tive que lidar com meus problemas. E é algo que é difícil a gente ver no meio do nosso esporte. Por isso que eu fiquei com essa dúvida real se você enfrenta esse problema. E voltando na questão do medo e do sentimento, assim, sem confiança. Cara, o treinar, você acha que ele realmente vai trazer um impacto nisso? Tipo assim, o cara, porra, não, o campeonato é semana que vem. Tô com medo, o que eu vou fazer? Vou treinar mais. Você acha que realmente isso vai fazer um impacto na autoconfiança dele? Vai reduzir o medo dele? Isso ou essa não acha que é uma maneira, um caminho correto? O medo, diante de lutar, ele não significa, né, que não significa ser fraco. Caramba, eu tô com medo, vou perder. Você tá vendo como é que um pensamento, ele dá uma emoção? Vou perder. E aí, o que você sente quando você pensa que você vai perder? Por medo. E aí, qual é o seu comportamento? Você enfrenta, você vai lutar mesmo assim? Ou você vai correr, você não aparece no campeonato? Com certeza. Eu particularmente, já teve campeonato que eu fiquei assim, pô, não queria lutar, tava atrasado, já tava, pô, minha luta tava marcada assim, 4 horas. Quando eu olhei, já era 5 e tava jogando pra 6 no chaveamento. Aí eu cheguei, pô, mestrão, vou lutar não, mano. Tarde pra caraca, tô aqui nervoso. Mas assim, tem que lutar, você tem que enfrentar os seus medos, você tem que lidar com aquilo. Aí tem uma situação que foi até com um colega meu, assim, que foi, assim, admirável. Ele tava perdendo, se eu não me engano, era 17-0. Caraca. Faltava segundos pra acabar a luta. Ele foi lá e ele finalizou. Caraca. Então, assim, por um momento, a luta já tava ali dado por predestinada terminada para o adversário.
E ele teve uma resiliência. Ele poderia se primar 30 segundos. Não sei especificamente se era 30, mas era segundos. Então, assim, eu falei assim, caraca, que incrível, sabe? Ele não deixou de ser resiliente, não deixou de... Desistiu. Eu sempre falo para meus pacientes, quando tiver tempo, quando tiver a luta. Então, assim, vambora. Faltar 5 segundos, né? 5 Poder dar o gás segundos, final. vambora. É. E o mais legal, assim, é do atleta ele conseguir perceber quando ele tira esse peso do que eles colocam que ele se coloca e colocam nele sobre competição. E aí ele entende que competição é uma forma de diversão. Tô indo me divertir, tô indo fazer o que eu gosto. Então, Tô indo sair na mão mesmo, é isso que eu quero, é eu isso faço que eu todo dia. gosto. Faço todo dia, um rolinha. Não que você não vai levar com seriedade, com responsabilidade, não é isso. Mas que você modifique essa definição, né? E assim, hoje a gente tá falando, o jiu-jitsu mudou muito. Antigamente, você assistia a luta, cara, às vezes eu fico olhando os mundiais de antigamente, a época, de pegar a época do Verdun, da galera Pride? Xande. Não, tô falando até do jiu-jitsu, nem falando do MMA, não. Ah, tá. Mas você pegar essa galera, cara, Jacaré, a luta é uma pancadaria danada. E hoje você vê, tipo assim, muitas lutas sendo decididas numa vantagem. E eu percebo que, assim, cara, é um medo de errar absurdo. É lógico que hoje eu acho que, assim, o jiu-jitsu mudou muito, obviamente, o esporte se transformou. Só que é muito estranho a gente ver, como é que eu posso dizer? Realmente parece ser o medo de errar. Tipo assim, o cara não quer se expor a uma situação de desconforto durante a luta. Pô, mas se eu fizer isso aqui, ele passar minha guarda. Meu irmão, foda-se, tu treina isso todo dia, corre atrás do prejuízo, cara. E eu acho que isso tá na minha visão, né? Por isso que o Nogi tá ganhando muito espaço. Porque hoje as lutas de pano estão ficando tão amarradas que, na boa, você pegar uma pessoa que nunca assistiu nada de grappling, de jiu-jitsu antes, e você botar pra assistir uma luta de kimono, cara, às vezes final de mundial, cara, a luta fica 5 minutos travada. Pra quem não conhece do esporte, pra quem não entende, às vezes, o que tá acontecendo, todas as nuances mais técnicas, é uma luta feia, horrível. Até pra quem gosta mesmo, normalmente reclama. Então, pô, a galera quer ver a galera saindo na mão, pô, quer ver pancadaria. Então, o Nogi, querendo ou não, é mais solto, a gente já tinha até conversado isso. E na clínica, você já recebeu algum tipo de questionamento desse tipo? Cara, chega na hora da luta, às vezes, sei lá, o cara tá numa posição confortável. Ele tá no 100 quilos, só que ele não consegue progredir pra montar e tal. É lógico que ele tem que fazer, senão vai ser punido. Mas o cara tá ali, ele tá com medo de tentar e errar. Você já chegou a receber algum tipo de demanda nesse sentido? Com certeza. Ana, vou ter um campeonato, mas eu tô com medo de errar. Tá, mas e aí? Qual é a estratégia que você elaborou pra essa luta? Qual o preparo que você teve? Como você tem treinado? Então, essa questão de amarrar a luta também, só um adendo. Já tive um paciente que falou assim, Letícia, eu não quero mais lutar. E já tá de master. Pô, a galera no master só amarra a luta, né, pô, não me sinto confortável, não quero, pô, quero botar meu jiu-jitsu pra frente. Falei, mas você vai deixar de competir por conta disso. Sim, gera uma raiva, porque raiva / frustração. Porque o cara tá ali, exato. Então, o cara tá ali pra soltar o jiu-jitsu dele, o cara vem numa demanda muito grande de treino, pra chegar na hora e ser amarrado. Cara, mas eu vou te falar, isso é a orientação de muitos professores hoje em dia. Eu vejo a galera falando, ganhar gol, qual é que é? Gol de canela também é gol, o pessoal fala. Faz uma vantagem e amarra. Porra, tem professor que fica gritando, pô, isso me dá uma raiva nas competições. Às vezes o professor tá lá do lado de fora gritando, segura ele, amarra 1 minuto de luta ainda. 1 minuto. Eu falei, caralho, que raiva, meu filho, queria arrancar o cabelo. Porra, vai pra cima dele, mata ele. Dá vontade de gritar assim, porra, escuta ele não. Mas tem professor. Mas tem muita questão de medo de errar. E uma das questões também que eu trabalho com meus pacientes é eles olharem lutas anteriores dele, que eles foram campeões, né? De superação mesmo, né? Poxa, eu não me sinto bem, eu tô com medo, né? É presente o meu sentimento de medo e tal. Vamos trabalhar isso. Como você se sente olhando suas lutas anteriores, suas lutas antigas? E aí a pessoa fica excited, fica uhul, vambora. Foi muito bacana, assim, um trabalho que eu tenho feito com uma atleta, né? Assim, a maior parte dos meus pacientes, eles moram nos Estados Unidos, né? E ela... uma galera mais fora. Isso. E aí ela lutou recentemente o Mundial Nogi. E ela falou assim, Ana,
ela me agradeceu. Ana, muito obrigada por me ajudar a ter vontade de lutar, porque ela tinha zero. Ela não se via mais, ela já entrava já meio apática para lutar, ela se sentia muito inferior às adversárias, e nessa última ela não foi campeã. Ela curte mais lutar de kimono, mas se aventurou aí no nogi. Ela falou assim, cara, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo motivada, tô me sentindo feliz. Isso, a vida dela paralela, extremamente confusa também, mas ela ali, presente. É porque a gente fica muito... tem uma questão de, e se acontecer isso? E se meu adversário, não sei o quê? E aí tem a questão do mindfulness. E se não existe, né? Se não existe. E se meu adversário for no meu pé de novo? Nada E se aquela acontece. menina estiver na minha categoria? Então, assim, aí a gente vem com a prática do mindfulness. E você já lidou também, você levantou muito essa questão, né, da transição, às vezes, do adulto pro master, que a pessoa sente. Você já lidou também com transição de carreira dentro do jiu-jitsu, assim, de atleta para professor, de atleta para dono de academia, atleta para aposentado mesmo? Porque o que eu vejo muito, cara, é que o lutador, ainda mais que nem hoje em dia, a gente tá falando do esporte que às vezes começa criança. A vida do cara é o próximo campeonato, é a próxima luta. E quando isso acaba, parece que acabou o sentido da vida dele. Tipo assim, caramba, o que eu vou fazer amanhã? Não tem mais a próxima luta. Qual o sentido da minha vida? Você já chegou a lidar com pessoas assim na clínica também? Pessoas que... O cara não tem um motivo pra treinar amanhã. Pra levantar amanhã. Antes ele tinha. Tinha uma luta semana que vem. E agora? Você já chegou a pegar casos também nesse sentido? Não. Assim não, mas meus atletas, eles estão sempre fazendo alguma coisa. E eu até falo assim, gente, vocês precisam... Eu falo assim de uma forma geral, porque dentro da particularidade de cada um, mas assim, vocês precisam de uma pausa. Pausa? Pra quê? Pra quê? Vou parar, não tem como parar, tem muita coisa pra fazer. E aí, às vezes, eu acho que pausa é férias. Não é, não é férias. A gente sabe que não dá e a rotina é muito corrida. Já tive atleta que, ao mesmo tempo que tá lutando, né, tá ali em competição, ele tá abrindo academia, ele tá sendo manager, ele tá sendo 1000 outras tarefas, mas tá dando conta. E aí, a galera que não quer dar pausa quase tem um piripaque. E aí, eu já peguei uma atleta também na questão do overtraining. Esse mito que existe hoje em dia também, né? Que você não pode descansar, que você tem que ser produtivo 100%. É os dois extremos, né? Ocioso? Não. Ou a pessoa é compassiva demais com ela mesma, ou a pessoa também é zero. Ela precisa estar o tempo todo produtiva de alguma maneira. Uhum. Exatamente. Já tive questão também de depressão. Tá, muito... No caso... De atleta. E aí, um psiquiatra, né, teve que intervir. Assim, eu trago essa questão muito, muito clara, assim, na clínica, né, porque quando é necessário, quando eu vejo que é uma apatia, uma tristeza profunda, a pessoa, né, o mundo é colorido e a pessoa vê preto e branco. Então, é muito importante, assim, nunca tive problema em relação a intervir nessa questão de, olha, a gente precisa entrar com medicação. Eu vou te indicar para um psiquiatra. Nunca tive nenhum problema em relação a isso. Você faz hoje também algum trabalho, assim, multidisciplinar, por exemplo? Pô, velho. Porque como você falou no início, né? A vida do cara precisa estar alinhado como um todo para performar. Quando a gente está falando do mais alto nível da performance, envolve alimentação, treino, saúde mental. São vários aspectos da vida da pessoa que tem que estar alinhado. Você hoje também faz essa troca com nutricionistas, com preparadores físicos no sentido de alinhar o que o atleta está vivendo? Com certeza, isso é fundamental. E é muito importante também, até uma questão polêmica, mas é muito importante também os profissionais eles saberem o lugar deles. Por exemplo, eu como psicóloga, eu sei até onde eu posso ir. Sabe? Eu nunca, jamais vou fazer uma função de um preparador físico, de uma nutricionista, não me cabe. Exato. Então, assim, é muito importante esse investimento que o atleta tem nele, até mesmo a academia, né, dá esse suporte em alguns casos, mas o profissional ele saber até o limite dele ali. Isso olha, essa questão não é mais comigo, é com o nutricionista, eu vou te indicar. Olha, com o seu preparador físico. E é extremamente importante essa comunicação entre os profissionais. Por quê? O meu encontro com os meus pacientes é uma vez na semana.
Quando é o caso, assim, dependendo da demanda, dependendo do campeonato, a gente faz 2 vezes na semana também, acontece muito. E aí, eu conversar com o professor, olha, como é que tá fulano? Como é que ele tá nos treinos? Tá mostrando apatia? Tá rendendo bem no treino? Não tá? Qual observação que você pode estar agregando para o meu trabalho também? Porque, assim, os atletas, eles falam o que eles querem. Isso que eu ia te perguntar, você sente que alguns omitem de você as coisas? Com certeza. Com certeza. E também é importante você estar, assim, minha visão, né? Você tá nesse link, porque às vezes, por exemplo, o atleta tá num corte de peso profundo. Tipo assim, profundo, ó, mas fazer um corte de peso intenso. O cara tá comendo muito pouco, porque ele precisa competir na categoria de baixo, sei lá, daqui 2 semanas, 3 semanas. Às vezes é normal a pessoa demonstrar uma irritação. Então é importante você saber isso para você entender até que ponto você pode atuar. Porque tem coisas que você não tem controle, pô. Irritabilidade, estresse. Exato. Se o cara tá tendo uma carga de treino intensa, o cara tá se sentindo cansado, tá para baixo, às vezes é da rotina. Exato. Entende? Então aí eu acho que isso acaba te dando um panorama também de onde você vai atuar. Porque as pessoas não entendem esse caso da pausa. O cara nunca desliga a mente dele, a gente tem esse costume hoje em dia. O cara já tem no dia 3 treinos de jiu-jitsu e 1 de musculação. 2 de jiu-jitsu e 1 de musculação. Mesmo assim, o que o cara quer fazer? No tempo que ele deveria relaxar, fazer algo prazeroso, fazer algo diferente. Ele tá assistindo luta de jiu-jitsu. Meu irmão, desliga dessa porra, esquece jiu-jitsu. Outra coisa, telefone muito perto da hora de dormir. Não, sono. Uma noite de sono mal dormida é um veneno pra saúde mental. Não, o nível de cortisol que aumenta absurdamente. Inclusive, um amigo meu essa semana postou que conseguiu dormir 12 horas. Quando eu vi no history, eu falei, gente... Isso não é normal não, cara. 12 horas! Olha, eu sei que você vai ver isso depois, 12 horas. É meu sonho de princesa dormir 12 horas, não consigo nem 6. Mas não é normal não, cara. Eu falo, cara, a galera tem esse costume também. Quando a gente fala de sono, mas eu durmo 8 horas, beleza, dorme 2 da manhã e acorda 10 da manhã. Dorme 2 da manhã e acorda 10 da manhã. Tem a questão do relógio que, não, porque meu sono profundo foi tal hora, foi tal tempo, e aí as margens de erros aqui, não sei o quê. Eu falei, Meu irmão, galera esquece que o sono também... Pô, porque meia-noite se chama meia-noite, que é o meio da noite. Você tem que estar dormindo, cara. Meia-noite você tem que estar na cama dormindo. Sim. Não, Fábio? As crianças, porra, ficam brincando até tarde, você tem que botar elas pra dormir pro teu canto. Olha, atualmente, se deixar 10h30, eu já tô dormindo. Mas, por exemplo, quando eu vou treinar à noite, lá acaba... Era pra acabar 9h30, né? Mas acaba quase 10. E eu fico em casa acelerada. Se deixar, eu dou umas 3, 5 rolas. Vambora. E pra desacelerar. Pô, cara, isso foi algo que afetou muito a minha rotina. De treinar à noite? Eu fazia faculdade à noite, e à noite eu rendo menos, eu rendo muito melhor pela manhã. Eu comecei a treinar de noite, né, como eu dei a minha faculdade, e, cara, eu chegava em casa acelerado, eu sempre dormia, sério, eu dormia muito cedo. Às vezes 9 horas, 9h30 eu tava dormindo. Chegava esse horário, eu já tava Acordar porque 4h30, né? Não, eu sempre, cara, eu tenho um problema que eu não consigo acordar tarde. Pô, sério, se eu for dormir 4 horas da manhã, 7 eu tô de pé. Eu não consigo acordar tarde, eu não consigo. Seu relógio biológico cara, já... é uma doideira, eu tô acostumado a acordar Sim. 5h30 da manhã, 6 horas. Cara, das 7 horas eu já tô ligado na máxima, independente da hora que eu fui dormir. Então, pra mim, é muito complicado. E eu comecei a treinar à noite. Aí, pô, o treino acabava às 9. Às vezes esticava o no-gi ali até 10, fazia um treininho no no-gi. Aí ficava na resenha, batendo papo, chegava em casa quase 11, 10h30, 10h40. Aí ia jantar, ia dormir tarde. Aquilo acabava comigo, eu tinha dificuldade pra dormir, chegava na cama, ficava remando. No outro dia eu não era ninguém. Não rendia. Não tem muito tempo, eu tava com insônia, aí do nada eu acordei 4h20 da manhã, eu falei, meu Deus, 4h20 da manhã, o que eu vou fazer? Aí eu falei, pô, vai ter treino 6 horas. Aí fiquei, né, tendo um cochilinho, eu vou treinar, porque se eu ficar aqui, minha cabeça vai ficar... Falei, botei minha roupa e fui treinar no guia. Não é o meu forte. Mas eu falei, não, cara, vou pra academia, vambora. Não, ficar em casa também, eu fico... Cara, eu fico impaciente se eu ficar em casa à toa. Eu odeio ficar à toa. Eu não sei você, mas eu rendo muito de manhã. Muito. Cara, questão de estudo. Se eu acordar e pegar pra ler, pegar pra estudar, é o momento que eu mais vou render no dia. Se chegar à noite, se eu chegar agora em casa, terminamos de gravar aqui, vou chegar em casa, vou pegar um livro pra estudar, não rendo nada. E esse treino, assim, que às vezes eu pego muito raramente, mas eu vou, de 6 da manhã, meu dia já tem uma outra
uma outra cor, assim, uma outra visão. Fico extremamente disposta, fico ótima. Cara, eu particularmente não sei a fundamentação disso, é real, mas hoje em dia eu vejo muita gente falando que o que você faz nas primeiras horas do dia é muito importante. Pra mim faz muito sentido, porque eu percebo que, de verdade, os dias que eu consigo levantar e ir pra academia logo cedo, o meu dia é diferente. Uhum. É diferente. Não adianta, o meu dia, ele muda. O dia que eu acordo cedo, vou na academia e tal, eu chego em casa, com aquela vontade de comer bem, me alimentar bem, você é mais produtivo, o seu dia rende mais, cara. Se você acordar, eu, particularmente, se eu acordar, ficar no celular, na cama, mexendo no celular, cara, meu dia acaba com o meu dia, aquilo ali destrói. Assim que eu me mudei, né, fui morar sozinha, eu ficava muito na questão de telefone. Caramba, tem mensagem dos meus pais, né, porque agora é diferente. Bom dia, não sei o que lá. Aí eu já pegava o telefone, mas eu tento o máximo não abrir os olhos e pegar o telefone. E eu tô preferindo fazer, quando eu faço atividade física, né, na parte da manhã, em jejum. Eu já tenho o hábito de treinar em jejum, sempre pra mim foi comum, porque se eu comer 5 horas da manhã, pô, como ferrou. Uma proteininha Porra, imagina, eu acordar 5 horas da manhã pra preparar café, não vai dar pra eu treinar, pô, pra eu esperar pra ir pra academia, que hora eu vou sair pra trabalhar? Então foi sempre comum pra mim essa questão. Mas essa questão de pausa, né, a gente tá sempre o tempo todo tendo que fazer alguma coisa, né, eu falo isso muito com os atletas, com os pacientes no geral. Aí você trouxe uma questão de que o paciente omite, eu lembrei de um caso clínico meu, enfim, paciente meu de 14 anos, ele me mandou uma mensagem depois de um tempo, assim, da sessão. Liana, eu queria muito falar com você. Eu deixei de te passar uma informação. E uma informação... Aí mandou um áudio de 2 minutos, escutei com todo amor e carinho. Falei, tudo bem, fica calmo. Mas fica naquela de, ai, não me julga, não sei, sabe? Na próxima sessão eu vou falar com você, eu tô criando coragem pra compartilhar isso com você, mas é uma informação que, tadinho, pra ele faz total sentido, mais que ele teve a oportunidade de estar comigo de forma virtual e compartilhar ali, mas ele preferiu, né? E aí, olha que bacana, ele quer compartilhar primeiro comigo, pra saber, né, como é que a gente vai manusear essa situação, pra poder compartilhar pro pai esse acontecimento. Como se precisasse passar por uma questão, porque ele não sabe como se posicionar para o pai, mediante ao que aconteceu. Então, eu acho isso muito, muito incrível, assim, o que a clínica, o que o vínculo, né, o que a transferência do paciente-terapeuta Não, acontece. a sua profissão, a minha futura profissão, se Deus quiser, é muito linda, né, cara? Gente, é o trabalho que você realmente se sente... Eu falo que você poder impactar a vida do outro é algo, assim, porra, gigante pra você. Imagina... Você que já atua, que nem eu conversei com outros psicólogos aqui já, cara, é um trabalho que você vê, por exemplo, que nem você comentou, porra, imagina, cara, você fez parte da jornada daquela pessoa que se tornou campeão mundial ali, sabe? Você foi impactante na vida dela. É muito bacana ver, né, aquele atleta, enfim, obtendo o resultado que ele sempre buscou e pensar, caramba, tem um pouquinho de mim ali. E às vezes receber esse reconhecimento. Sim. Aquela pessoa falar, cara, que nem você comentou aqui, obrigado, Ana, você fez parte desse caminho, você foi importante pra mim. Ana, obrigada por me ajudar a sentir vontade de lutar de novo. Olha isso, quanto rico isso é. Não tem preço no mundo que vale esse trabalho, né, do psicólogo. Sim. Cara, e a gente aqui agora... Felizmente, hoje, gente, é logo o Fábio que tá gravando o podcast. Ele é boladão, cara. A gente aqui, ele já fica, me cobra horário. Esse cara é pica. Vocês já assistiram o episódio que ele participou, inclusive? Tem que botar o link aí na descrição. Mas, pelo horário que a gente vai caminhando no final, cara, te agradecer primeiramente muito, né, por tudo que a gente trouxe aqui. Anotei coisa pra caramba aqui que eu saí te perguntando. Mas, pra gente caminhar, fechar, eu queria que você pudesse, assim, mandar uma mensagem, né, nessa temática que a gente está trazendo para as pessoas hoje que estão lidando com o medo, com a ansiedade na clínica, pré-competição. E primeiro isso, depois eu vou pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho e como alguém poderia entrar em contato com você. Mas primeira parte, queria que você realmente pudesse deixar. Eu até separei aqui uma frase. Aquela câmera lá, ó. Tá. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele, e isso também é treinar, né? O medo, ele pode ser treinável, você pode se permitir sentir as suas emoções, tá? E é isso. Bom,
Tem meus canais aí, tem meu WhatsApp, fica disponível ou Eu vou Instagram? colocar seu Instagram Tá, na coloca bio aí. Aí, Perfeito. o Fábio já até colocou. Bicho é Fiquem ligeiro, à rapaz. vontade. Bicho é ligeiro. Fiquem Ele à já vontade. colocou na hora. Eu queria agradecer muito, Hugo, né, por esse espaço, pela sua disponibilidade, pelo convite. Me senti muito confortável aqui, muito leve, né? Não me senti nem um pouco pressionada. Acho que fluiu da melhor maneira possível. Obrigada por estar aqui, contando minha vivência de trabalho. Gente, façam terapia, é ótimo. Eu também faço. E a gente precisa falar sobre as nossas questões, tá? E é isso, eu super recomendo. Cara, eu que agradeço a presença aqui, compartilhar um pouquinho do seu trabalho, do seu conhecimento. Acho que isso faz total diferença, né? Na vida das pessoas, com certeza, quem tá consumindo em casa, cara, acaba absorvendo, se identificando. Cara, aquilo ali que a Ana tá falando, eu tô vivendo. Ou já vivi. Caramba, eu sou assim. E a pessoa às vezes nem sabe que aquilo é disfuncional na vida dela. Por isso, né, que fazer terapia é tão importante, né? E por isso eu acho que é tão importante pessoas como você virem aqui e darem esse relato, toda essa experiência, essa vivência que você tem diretamente na linha de frente. Que você sabe coisas da vida dos atletas que ninguém mais sabe. Então, eu acho muito importante a gente trazer isso e ter essa conversa franca aqui para inspirar outras pessoas a também buscar a terapia, lidar com os seus problemas ali, com as suas questões e talvez fazer diferença, né, também na vida de Eu alguém. fico muito feliz também, né, que a nossa comunidade aqui da psicologia do esporte está cada vez maior. A gente está crescendo aos eu fico pouquinhos. muito feliz, assim, porque, assim, como a gente até falou um pouquinho anteriormente, eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Então, assim, excelentes referências aí, mediante nossa profissão. Eu fico muito feliz, né, de fazer parte, de pertencer. E é isso, acho que a gente está caminhando bem, né, de uma forma agregadora, assim. Isso aí. Te agradecer mais uma vez pela presença, por tudo aqui. Fica à vontade para voltar quando quiser. A gente tem que fazer uma mesa cheia aqui. Inclusive, já vai Cássio, Flávia, Hugo. Tem uma galera boa aí que a gente tem que vir aqui fazer uma resenha, deixar essa mesa cheia para trocar uma ideia sobre saúde mental no esporte. Patrick. Então, te agradecer mais uma vez. Tamo junto, todo mundo. Não se esquece de curtir e se inscrever aqui nesse canal. O Si.